bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Nosso webinar vai falar sobre logística Lean, seus conceitos, o seu modo de aplicação na sua empresa. O convidado de hoje é um super parceiro da MCC, é o Edmilson Valência. Bom dia, Denise. Bom dia a todos que estão participando conosco desse webinar. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite para poder participar. É muito bom a gente ter a oportunidade de trocar experiência com todos que estão envolvidos. Como a Denise já comentou, meu nome é Edmilson e eu já estou nessa estrada há muitos anos. Pode-se dizer que desde o século passado já estou aí envolvido com toda essa área. Eu tenho atuado em diversos segmentos, entre eles alimentação, a parte de varejo, a parte metalúrgica, dentro de processos, projetos, a parte toda de logística, marketing, gestão de cursos, entre outros. E agora eu sou um dos parceiros aí, parceiro na área comercial da consultoria da MCC. O que vem a ser, então, logística? Vou começar falando um pouquinho da logística. A logística nada mais é que uma área responsável por gerenciar todo o fluxo de produtos, desde o ponto de produção, de fornecimento, até o consumo, com foco no quê? Na satisfação do cliente. Sempre observando que deve ser trabalhado com o menor custo possível, ou seja, com o custo mais adequado. A logística, ela reúne atividades que são relacionadas com previsão de demanda, gestão de estoque, armazenagem, transporte e distribuição. Todos esses processos logísticos se desenvolveram muito nos últimos anos. E os gestores, nós começamos a enxergar a logística como algo fundamental. Para quê? Para o crescimento dos nossos negócios. E é nesse sentido que entra o conceito da logística Lean, que ela é baseada no sistema de produção enxuta. A metodologia Lean, a base desse conceito, é uma filosofia de gestão que tem como foco principal a redução de desperdícios comuns. Entre eles, podemos dizer o tempo de espera, o transporte, inventários, defeitos, entre outros. A partir do momento que nós conseguimos eliminar essas perdas, custos, tempos de produção, começam a cair, tornando os nossos processos muito mais ágeis e eficientes. Aí a gente para pensar, então, o que vem a ser logística Lean? A logística Lean vem do termo em inglês e significa, em tradução livre, enxuto. Dentro da realidade dos nossos negócios, diversos de negócios, a metodologia Lean está voltada para a otimização de recursos. Com a logística em si, ela não é diferente. O conceito de logística Lean está relacionado ao fato de a gente conseguir criar um processo logístico que seja adequado para o nosso cliente. E, principalmente, que evite o desperdício a todo e qualquer custo. É o caso, por exemplo, da gente evitar que o processo logístico tenha etapas excessivas, o que poderia comprometer, em muitos casos, o tempo usado e a quantidade de dinheiro necessária para que o produto chegue ao nosso consumidor final. O foco está em evitar o desperdício e garantir o máximo de otimização em busca da competitividade. Esse princípio é aplicado aos processos logísticos, tanto internos como externos, com foco na melhora da atuação do nosso negócio. Como resultado, há um ganho relativo no que a gente chama de competitividade, não somente pela redução de custos, mas também por haver um grande ganho
na nossa eficiência. Sendo mais enxuto, é mais fácil administrar. O que pode e o que terá como condições levar-nos a resultados muito mais positivos. O que norteia, então, a logística Lean? Quais são os seus princípios? O pensamento enxuto, ele requer mudanças drásticas em todas as áreas, que envolve desde a concepção do produto, processos de fabricação, logística interna e a cadeia de suprimentos como um todo. O pensamento enxuto, ele fornece um enquadramento conceitual, que permite que a gente categorize os princípios, as ferramentas e práticas. Essa estrutura, esse enquadramento, ele é dividido em 5 grandes grupos. O primeiro deles é o valor, que é você conseguir identificar o valor do ponto de vista do cliente. Lógico que não esquecendo o ponto de vista da nossa empresa. O segundo ponto é o próprio fluxo deste valor, que é conseguir compreender todas as atividades do processo como um fluxo contínuo, que venha constantemente a agregar valor ao nosso produto ou ao nosso serviço. O fluxo de processo, que busca minimizar a interrupção durante o processo. Ou seja, eu preciso que o meu produto esteja em constante movimento, sempre dentro do ritmo da demanda do meu cliente. Puxar, fazer com que o processo se preocupe com a puxada, ou seja, com a demanda do meu cliente. Um exemplo clássico, a utilização do sistema Kanban. E, por fim, a perfeição, onde a gente tem como foco principal a meta zero de defeitos, retrabalhos e a incessante busca de eliminação dos nossos desperdícios. Aí vem um questionamento. Quais seriam os objetivos da logística Lean? A experiência mostra que os custos da cadeia de suprimentos podem ser reduzidos de forma sustentável. Considerando a competitividade global e a existência de um ambiente dinâmico, onde é imperativo que a minha empresa mantenha uma compreensão clara de como criar valor para o meu cliente e quais as oportunidades existentes, vão permitir que eu consiga capturar muito mais valor. E quanto mais valor eu conseguir capturar, muito mais benefícios eu vou gerar para a minha empresa. Não só para a empresa, mas também para o meu cliente, o meu consumidor. Melhoria da qualidade como objetivo, eliminação de desperdícios como foco central de qualquer objetivo do Lean, redução do lead time, redução do custo total de um processo, tudo isso está envolvido na base dos objetivos da logística Lean. Para que se possa sustentar e manter essa metodologia ou filosofia, existe a necessidade de termos alguns pilares de sustentação. E quais seriam os pilares da logística Lean? A logística Lean, ela se fundamenta em 3 grandes grupos de pilares. O estoque enxuto, processos otimizados e sincronizados, o fluxo de entrega, otimização desse fluxo. Quando eu falo do estoque enxuto, eu estou falando do quê? De um estoque ajustado às necessidades do meu negócio. Estoques grandes demais geram perdas e geram prejuízos. Você deve se recordar que o estoque nada mais é que um capital de giro imobilizado. Ou seja, se o estoque é muito grande, significa que eu tenho muito dinheiro parado. E se eu tenho muito dinheiro parado, eu não estou aproveitando ele e não estou utilizando ele para novos investimentos ou para um novo ciclo de produção. O segundo ponto são os processos otimizados e sincronizados. Necessário é otimizar os meus processos com foco na eliminação de desperdícios, desde a entrada de matéria-primas
até a entrega do cliente final, o produto no meu cliente final. Esse pilar, ele envolve metodologias de trabalhos novos, capacitação dos funcionários, adoção de tecnologias mais avançadas, entre outras. O importante é que as inovações agreguem valor aos serviços e aos produtos da empresa. Quando eu falo de processos sincronizados, eu estou falando em buscar a melhor integração entre as operações, contribuindo para que se evite retrabalhos, refazer todo o processo de novo, fazer coisas que já foram feitas, prevenção contra a própria falha e principalmente a redução no tempo de espera. O último pilar, e não menos importante, é o fluxo de entrega, que nada mais é que entregar de maneira eficiente o meu produto, o meu serviço para o meu cliente. Eu ter foco na necessidade do cliente. Pensando em retrabalho, em defeitos, em espera. Todos esses itens, se você começar a observar, são desperdícios. E aí se abre o questionamento. O que vem a ser desperdício pelo foco da logística Lean? Desperdício nada mais é que qualquer atividade humana que se esteja desenvolvendo, que consome recursos, mas que não se cria nenhum valor para o meu cliente final. Os desperdícios, eles podem ser resumidos da seguinte maneira: por superoferta ou por suboferta, ou seja, uma grande quantidade de produção de produtos elaborados sem a necessidade, o que faz com que eu tenha um aumento nos meus estoques, ou seja, vai contra o meu primeiro pilar, por espera, que consiste no processo de atrasar a minha produção ou a movimentação de alguma mercadoria ou de alguma matéria-prima. O defeito, que são os retrabalhos, e ele é baseado nos índices de qualidade. Então, eu posso ter diversos tipos de defeitos. Eu tenho o desperdício pelo processo de movimentação, que geram grandes gargalos produtivos. Por processamento, que consiste também na questão de retrabalho, eu tenho que refazer ou recontar, por exemplo, diversos itens, isso geraria retrabalho. E também eu posso considerar perdas por previsão, por planejamento, erros de planejamento, erros de programação, erros na questão do próprio prazo. Todo o processo, ele obrigatoriamente tem que adicionar valor ao meu produto e ao meu serviço. Eu preciso que esse processo que eu estou desenvolvendo, seja na logística Lean, ele agregue valor e seja sempre trabalhado em processos de melhoria contínua. Todo processo que não agregar valor, eu tenho que, de alguma forma, eliminá-los. O que vale para a nossa estrutura é processos que agregam valor. Os processos que não agregam valor, eu os elimino. E agregar valor e eliminar os desperdícios trazem diversos benefícios para o meu processo e para a minha empresa. Lógico que, conforme a gente vai falando um pouco sobre a logística Lean, os benefícios vão se tornando muito mais evidentes. Melhor aproveitamento do espaço, no que se refere a estoque, no que se refere ao tráfego, à movimentação dentro da empresa, na linha de produção, no trânsito, que é a transferência da minha mercadoria para um CD ou para um cliente. O aumento dessa produtividade, lógico que com a otimização e sincronização dos meus processos, há uma sequência de atividades muito mais bem realizadas e, com isso, eu consigo fazer com que os pontos de trabalho fiquem mais próximos, melhorando, assim, a minha produtividade. A redução de custos, eliminação de desperdícios tem o foco em reduzir custos, reduzir estoque, dispensar as tarefas desnecessárias. Com isso tudo,
naturalmente a empresa começa a economizar e muito. Benefícios como otimização do estoque, ter o estoque certo, com a quantidade certa, com as informações certas, no momento certo, permite que eu consiga satisfazer as necessidades do meu cliente. A diminuição de paradas, se eu trabalho todos esses processos, todos esses benefícios, a minha linha de produção sempre terá os materiais que ela precisa no momento certo, na quantidade certa, evitando que ocorram interrupções ou atrasem o negócio. O resultado final de tudo isso, eu tenho a maximização dos meus lucros. Eu torno a logística muito mais ágil, muito mais produtiva, muito mais competitiva. Para que tudo isso funcione da melhor forma possível, alguns componentes têm que funcionar como uma perfeita engrenagem. Departamentos como suprimentos, compras, armazenagem, distribuição e transporte também necessitam ter o pensamento e a filosofia Lean implantados. Porque não adianta nada a logística estar muito bem estruturada se todas as outras engrenagens que fazem parte do processo não conseguem estar. Alguns componentes da logística precisam também ser trabalhados da melhor forma possível. Qual é o período de compras? Qual é o estoque ideal que eu devo ter? Quando acionar o meu fornecedor? Quando não acionar? Qual é o tipo de armazenagem que eu preciso ter naquele momento? Qual é a forma de distribuição? Qual é o tipo de transporte que eu vou utilizar? Se aéreo, fluvial, terrestre? Qual é o tipo de modal que eu vou trabalhar? Tudo isso ele tem que ser pensado com foco e objetivo em conseguir gerar valor para o nosso cliente. E como fazer para que essa engrenagem funcione? Como podemos implementar a logística Lean dentro da nossa empresa? O primeiro ponto que a gente tem que observar quando se fala na implementação da logística Lean é trabalhar a cultura organizacional. A logística Lean ela é uma estratégia que mexe com toda a estrutura da empresa. E mudar alguns conceitos e práticas não é uma tarefa muito simples. Quem já passou por isso sabe muito bem que a primeira frase que vem na mente das pessoas é: nós sempre fizemos dessa forma e dessa forma nós vamos continuar fazendo. Para que eu preciso mudar? Por isso, um passo essencial dentro dessa implementação é conseguir trabalhar a questão da cultura. Todos os colaboradores, eles precisam e necessitam ser impactados de uma só vez na nova filosofia, se envolver cada vez mais com este novo projeto que é a implementação da logística. A mudança cultural também é importante para que os novos profissionais, para as novas contratações da minha empresa, já iniciem a caminhada dentro da estratégia ali. Se eu já envolvo todo mundo e eu coloco todo mundo dentro da nova metodologia, da nova filosofia, eu preparo para que os novos colaboradores possam chegar na empresa e adentrar a essa nova filosofia. Eu também necessito contar com parcerias certas. Quando eu falo de parcerias certas, o que vem a ser isso aí? É o comprometimento de fornecedores, é o comprometimento das transportadoras, porque é algo prioritário quando se fala em construir um novo cenário. Afinal, se você parar para pensar, sem a participação de um fornecedor, sem a participação de uma transportadora, é quase impossível conseguir gerar uma logística enxuta. Como a empresa ela trabalhará dentro da logística Lean, com estoques em níveis mínimos, e quando eu falo estoque nível mínimo, é o estoque adequado a atender às necessidades e a gerar valor para o meu cliente, com o objetivo sempre de conseguir diminuir o maior número possível de desperdícios e avarias, eu necessito ter e contar com fornecedores capacitados nesse processo de reposição. Não adianta eu querer implementar um just-in-time se o meu fornecedor ou se a minha transportadora não conseguir entregar no momento certo, no horário certo, na situação certa, na quantidade certa, aquilo que a minha empresa necessita. Da mesma forma,
As transportadoras devem trabalhar no mesmo sistema, para que consigam garantir que a coleta e a entrega dos produtos estejam sempre dentro dos prazos que foram acordados. Um outro ponto importante, quando você começa a imaginar a implementação da logística, se trata do mapeamento dos meus fluxos logísticos. Esse mapeamento vai permitir que você tenha maior visibilidade sobre o que acontece dentro de determinadas áreas do seu negócio. Por meio dessa identificação, dá para você conhecer quais são as suas atividades, quais desperdiçam recursos e como e de que maneira elas podem ser melhoradas. Mais do que isso, o mapeamento adequado vai permitir que você consiga identificar quais são as etapas a serem suprimidas. Você precisa melhorar o fluxo, então você vai precisar eliminar ou suprimir determinadas etapas que não agregam valor ao seu cliente. A partir desse mapeamento, inicia-se sim um processo de logística voltada para o Lean. Outro ponto que é extremamente importante é a identificação de necessidades. Quando eu falo de necessidades, eu estou olhando principalmente para o meu cliente. É preciso pensar quais são as necessidades dele, já que a nossa logística busca oferecer valor para quem consome. Lembrando que sempre temos que gerar valor. Nesse caso, é preciso que a gente consiga fazer uma análise completa e relevante, observando sempre quais são as principais necessidades do meu público consumidor, olhando pelo ponto de vista da questão do prazo, da qualidade de entrega e outros fatores que possam interferir, como a forma que o produto chega, se ele chega rasgado, se ele chega amassado, se ele chega quebrado, entre outros. Tudo isso servirá para que a gente consiga definir numa próxima etapa, num próximo passo, qual é o modo ou a quantidade de recursos para que eu possa implementar esta metodologia e gerar a qualidade que eu desejo. Não posso esquecer de pensar do ponto de vista da minha estrutura. Quando eu falo do pensar na estrutura, eu estou falando de olhar com foco das minhas ferramentas. Não adianta tentar controlar tudo isso baseados em papel ou simplesmente numa planilha de Excel. Eu preciso identificar quais ferramentas vão me ajudar a melhorar o meu negócio. Melhorar em que sentido? Possa atingir o meu objetivo pretendido. Por exemplo, eu posso fazer a integração de softwares para um controle logístico muito mais apurado. Eu posso investir em um sistema de controle de frotas, posso investir em um sistema de controle de transportes ou da própria gestão de estoques e assim por diante. É nesse momento que eu posso e me permito selecionar quais serão os principais parceiros a me ajudar a caminhada dentro desse novo processo. A partir daí, eu tenho a necessidade de estabelecer, junto com todos esses meus novos parceiros, qual será o meu nível de serviço. Eu tenho que acordar um nível de serviço, não só com os prestadores de serviços quando se fala de software, mas com as minhas transportadoras, com a parte logística como um todo. A partir do momento que eu consigo estabelecer o meu acordo no nível de serviço, minha SLA, isso vai permitir que eu consiga obter melhores resultados. Preciso também definir a próxima etapa do meu processo, ou seja, a padronização desse processo. Consiste basicamente em eu definir quais são os processos que farão parte da minha estrutura. O mapeamento inicial é possível que você consiga identificar todas as etapas que devem ser mantidas, todas as etapas que devem e podem ser eliminadas, quais dessas etapas, desses processos, podem e devem ser modificados, quais serão otimizados e, principalmente, quais serão excluídos. A partir do conhecimento, por exemplo, da localização do seu centro de distribuição, permite-se que você consiga definir da melhor forma possível as rotas, as saídas de caminhão, os horários. Tudo isso vai fazer o quê? Que você tenha melhorias, ganhos e eficiência.
O planejamento de rota, definição de datas, a partir da emissão, por exemplo, dos pedidos, a definição dos próprios modais a serem utilizados, tudo isso são decisões que devem ser tomadas naquele momento. O objetivo é conseguir sempre criar processos que sejam menos custosos e igualmente mais efetivos. O que nós buscamos nessa etapa é identificar muito bem quais são os meus processos, eliminar tudo aquilo que não agrega valor ao meu cliente, à minha empresa e melhorar constantemente todos os processos, mesmo que seja o mínimo possível, todos os processos que agreguem valor ao meu cliente e à minha empresa. Preciso também definir o MVP, ou seja, qual vai ser o meu produto viável mínimo. O produto viável mínimo ele é muito interessante dentro da parte logística. O que é o produto viável mínimo? Nada mais é que uma ferramenta de aprendizagem para o seu negócio. É possível que você monte ou monitore resultados de modo que eles demonstrem para você um pedaço da situação, um pedaço da realidade. Dá um exemplo de software. Ao invés de você desenvolver um software 100% perfeito, você pode desenvolver pequenas etapas e colocar essa etapa para teste. O mínimo viável para um teste. Que ali, se ele der errado ou se ele der certo, vai demonstrar o andamento ou o caminho que você está dentro dessa estrutura. Quando a gente fala da definição do mínimo viável desse produto, na logística Lean, isso passa a ser extremamente importante. Ela pode servir, por exemplo, como um termômetro para diversas atividades. Você pode mensurar essas atividades até que você consiga otimizar cada um desses recursos, cada um das suas atividades. Não podemos esquecer também que para que eu consiga trabalhar a logística Lean, eu preciso controlar. Então, eu preciso ter métricas. Uma vez que eu consigo elaborar todo o meu planejamento logístico, ainda ele vai precisar ser acompanhado muito de perto. Não é porque eu fiz um planejamento que automaticamente eu coloco na gaveta e ele se encerrou. Não, é a partir daí que eu preciso controlar constantemente. E vocês sabem muito bem que na logística, cada dia é um dia diferente. E o meu planejamento ele passa a ser um planejamento diário. Para que isso seja possível, eu preciso estabelecer métricas, mas métricas que sejam relevantes. Eu preciso conhecer muito bem o nível de serviço de entregas, o tempo do ciclo de pedido, índices de ocorrência, percentuais de cargas, por exemplo, rastreáveis, a exatidão das notas de transporte, entre outros. Assim que eu consigo fazer essa definição antecipada, eu consigo garantir que a minha gestão faça um acompanhamento contínuo de todos os pontos de interesse do meu planejamento. Consigo identificar com assertividade quais são as minhas ações e quais são as novas possibilidades de otimização. Como o próprio Lean, que é um processo constante, esses indicadores, esses KPIs, me permitirão melhorar a minha gestão. Também preciso, antes de qualquer coisa, avaliar quais são os meus resultados. Fiz um processo de mudança cultural, eu mapeei meus fluxos, identifiquei o que me dá valor e o que não me dá valor. Eu selecionei uma estrutura adequada, eu estou buscando a padronização dos meus processos, eu estou estabelecendo as minhas métricas. Agora eu preciso fazer com que esses meus resultados sejam positivos. Então eu preciso começar a avaliar esses resultados. A partir do momento que eu defini todas as minhas métricas, é necessário que eu faça uma avaliação dos meus resultados. Dentro da mentalidade Lean, sempre há o que ser melhorado, ainda que seja de maneira ou de parâmetros bem finos. É por isso que a definição de métricas se torna tão importante, já que vai indicar como anda cada um dos nossos processos, cada uma das melhorias implementadas. Sendo assim, a avaliação das métricas, ela permite que eu desencadeie uma otimização dos meus processos, mesmo que os resultados iniciais estejam dentro daquilo que foi estipulado, dentro daquilo que foi planejado. Esse esforço
de maneira continuada garante que a minha empresa se mantenha sempre relevante e, lógico, muito mais competitiva, gerando sempre melhoras nos meus resultados, principalmente nos meus resultados logísticos como um todo. Outra questão importante que tem que se observar é que as métricas elas têm que ser avaliadas no período certo. Não adianta eu implantar uma meta hoje e só for avaliar essa meta daqui 12 meses. Essa avaliação a longo prazo vai fazer com que eu perca o dinamismo e vai fazer com que eu perca o processo de reação. Um ano depois da implantação, é muito difícil eu conseguir implementar melhorias. Também não adianta nada eu querer acompanhar ou controlar as minhas métricas, fazer avaliação dessas métricas dia após dia. Eu preciso identificar qual é o time correto para que eu possa fazer as minhas métricas e controlar elas de maneira adequada. Por isso, é tão importante quanto saber o que você vai acompanhar, é saber o tempo certo que você vai avaliar cada uma dessas métricas. Nós podemos, então, implementar a metodologia em 5 grandes passos: mapear, enxergar, melhorar, puxar e padronizar. Tudo que a gente falou anteriormente estão em 5 grandes passos. Todo o processo ele precisa ser feito de maneira integrada e de maneira contínua, a fim de que eu consiga melhorar sempre o meu fluxo produtivo, observando que tem que ser de maneira constante. Começamos pelo processo do mapear todo o meu fluxo de materiais e o meu fluxo de informações. Eu preciso identificar nesse momento qual é o tipo de carência que eu tenho e quais são as oportunidades que podem vir ou surgir de cada uma dessas atividades. Eu preciso aprimorar continuamente o meu processo. De que maneira que eu posso fazer isso? Através de diagnóstico de riscos e imprevistos. Também preciso buscar soluções. A busca dessas soluções vai me permitir aprimorar a evolução, a produção de cada um dos meus setores ou de cada uma das áreas que eu estou envolvido dentro da estrutura de logística Lean. Também é necessário padronizar. Não adianta a gente implementar, modificar, colocar métricas, avaliar, se eu não tiver a padronização desse processo. Padronizar significa que os meus processos devem estar em uma única ordem. Isso vai permitir o quê? Que eu tenha um treinamento e uma qualificação dos meus colaboradores muito mais prática. Eu vou reduzir ao máximo as dificuldades que são decorrentes dos imprevistos de uma rotina. Então, se eu consigo padronizar, eu consigo ter um fluxo contínuo, um processo de melhoria contínua, e eu consigo minimizar ao máximo os imprevistos que podem ocorrer nessa rotina, ou seja, nessa atividade. A metodologia Lean, ela consiste basicamente em você conseguir criar uma logística com o mínimo de desperdício possível. Eu preciso fazer com que ela se torne muito mais eficiente, com maior valor percebido pelo meu cliente. É nesse sentido que eu preciso apoiar-me nos princípios da manufatura enxuta. Eu preciso fazer um planejamento logístico e eu preciso acompanhar essas métricas para quê? Para que eu possa otimizar os meus resultados. Ao final, o objetivo tem que ser a lucratividade da minha empresa, que é tão importante quanto o ganho da minha competitividade. Você pode estar, então, se questionando agora: eu devo ou não anotar a logística Lean na minha empresa? É um bom questionamento. Primeira coisa que você pode observar é a implementação. Ela traz inúmeros benefícios: redução de custo, aumento da vantagem competitiva e maior eficiência interna. Isso, sem dúvida, você consegue ganhar a partir do momento que você implementa a logística Lean. Porém, é preciso você estudar qual é o momento que a sua empresa se encontra para que você tome uma decisão de uma implementação de logística Lean. Por que eu estou falando isso? Porque um dos pilares da logística Lean se trata de você trabalhar
com estoques adequados às suas necessidades. E se você tiver problemas, principalmente com a gestão do seu estoque, você pode gerar um grande risco de ruptura no seu estoque. E aí você não vai conseguir entregar produto ao seu cliente final. E o que viria para dar agilidade à sua operação pode trazer prejuízos enormes para o resultado da sua empresa. Imagine você não ter o produto no seu estoque, imagine você não ter a matéria-prima no seu estoque e o cliente não ter o seu produto, ou não ter o seu produto dentro do prazo adequado. É importante que toda a melhoria contínua siga um método estruturado. Aqui na MCC Consultoria, nós utilizamos diversas metodologias, entre elas Kanban, Kaizen, 5S, 6 Sigmas, PDCA, entre outras, para que a gente consiga desenvolver da melhor forma possível e da melhor maneira a implementação da estrutura de uma logística Lean. Antes da implementação da filosofia Lean, quais eram a percepção que você tem a respeito desse processo? Você não tem a resposta correta, você tem o medo de não saber se aquele processo está andando corretamente ou não, você tem gestão de crise correndo atrás para apagar incêndio, você tem diversos problemas desconhecidos, você tem o que a gente chama de gestão do escritório, não é você que faz a gestão, são os escritórios, a área administrativa que gerencia a estrutura da logística. Isso tudo é antes do processo de implementação. A partir do momento que você faz a implementação da estrutura, você começa a ter todos os seus problemas a curto e médio prazo e a ensinar quais são as respostas mais adequadas a cada um dos seus processos. Você consegue comemorar sucesso porque você tem as métricas e você faz o acompanhamento, você tem uma prevenção de crise, você tem um processamento de dados para pequenas quantidades e a gestão é sua. E não depende mais de outros ou de terceiros para fazer esse processo. Esses daí são alguns passos básicos que, de ponto de vista conceitual, são, na verdade, bastante simples. Se você olhar tudo que a gente comentou até agora, poxa, Edmilson, implementar a logística Lean é super fácil. Eu mexo na cultura, eu desenho os meus processos, eu faço o treinamento dos meus colaboradores, eu implemento eles dentro, eu coloco eles para trabalhar, eu crio as métricas, eu acompanho essas métricas e eu faço melhoria contínua. Nossa, isso é super fácil, super simples. Só que tem um grande problema. Colocar isso em prática, às vezes, não é nada fácil. A grande dificuldade, como em toda transformação Lean, é utilizar tudo isso de maneira contínua, em ciclos de melhoria cada vez mais avançados. É conseguir incorporar essas práticas com disciplina à gestão da sua empresa. O conceito Lean, ele vem expandindo a sua aplicação em diversas áreas da companhia. Hoje você tem a manufatura Lean, você tem a Lean Office, e agora você tem a logística Lean também. Então, a metodologia, a filosofia, ela está sendo expandida para todas as áreas. E na logística, ela já existe há um bom tempo. E existem vários casos e exemplos de sucesso na implementação da logística Lean. Mas se compararmos toda essa nossa estrutura, toda essa implementação da logística Lean com outras áreas, a gente vai acabar percebendo que nós temos ainda um imenso caminho a ser percorrido. É preciso pensar cada vez mais na logística de uma maneira enxuta. Por que eu preciso pensar numa maneira enxuta? Porque se eu não conseguir evoluir com todos os meus processos e aplicar melhorias constantes que gerem não só rentabilidade e retorno financeiro para minha empresa e, o mais importante de todos, gere valor para o meu cliente final, eu não vou fazer com que a minha empresa seja uma empresa competitiva dentro do mercado. Eu acredito que deu para a gente ter uma ideia a respeito do que vem a ser a logística Lean. A gente vai estar aí à disposição, abertos aí nos próximos 5, 10 minutos. Se caso alguém tenha algum questionamento, alguma pergunta, a gente está à disposição. Eu quero aproveitar para agradecer aí a todos e nós estamos
à sua disposição. Muito obrigado. Claro, Denise, pergunta interessante. A estrutura da logística Lean, ela não é só para a indústria, ela serve para qualquer outro segmento, seja varejo, seja prestação de serviços e a própria indústria em si. Quando você fala de logística, geralmente a gente tem a interpretação que se trata simplesmente de pegar uma caixa, colocar dentro de um caminhão, de uma transportadora e entregar no nosso cliente. Quando a gente está falando de logística, a gente não está falando simplesmente desse processo. Eu estou falando de uma gestão de estoque, que da grande parte das empresas eu tenho uma gestão de estoque, eu estou falando de um estoque, e muitas vezes eu tenho perdas e prejuízos relacionados com o meu estoque. Estou falando de processos de distribuição, rotas muito mal desenhadas ou elaboradas que fazem com que minha mercadoria dê uma volta enorme pela cidade até ser entregue para o meu cliente. Então, eu tenho diversos pontos dentro de diversos tipos de empresa que me permitem, sim, trabalhar com uma logística Lean. Permite uma filosofia de melhoria. Permite que eu entregue valor ao meu cliente. E eu acho que entregar valor é um dos pontos mais importantes de qualquer processo. Se eu não entrego esse valor, eu estou tendo gastos excessivos, e se eu tenho gastos e custos, eu sou menos competitivo. E se eu sou menos competitivo, eu corro o risco de ser excluído desse mercado. Existem algumas possibilidades, não necessariamente você precisa ser um gestor dentro da sua empresa, para que você implemente pequenas melhorias no dia a dia. Existe em empresas uma movimentação muito grande de mercadoria, uma preocupação muito grande em preparar cargas para a saída de transporte, e a preparação de notas fiscais fora do horário. Então, se você começar a observar o seu dia a dia, as coisas que você faz, a maneira como você faz, e você observar e tentar identificar se aquilo que você está fazendo agrega ou não valor, você já está iniciando um processo de implementação de melhorias. Todo processo começa com pequenos passos. Um pequeno passo é você demonstrar na sua própria área, no seu próprio setor, na sua própria atividade, que pequenas mudanças agregam valor àquilo que você faz como atividade. E agregar valor é agregar valor ao cliente. Um exemplo que não agrega valor, eu tenho que refazer, por exemplo, várias vezes a mesma nota fiscal. Ou eu elaborar o meu borderô, ou montar a minha carga com 10, 12 horas antes da liberação para a transportadora. Eu tenho perda de tempo, eu tenho desvio de processo, quer dizer, eu tenho um monte de itens que podem ser melhorados no dia a dia. Então, se você não é o gestor, mas você quer realizar melhorias, comece a implementação de indicadores, comece a inclusão de métricas, comece a analisar a sua movimentação dentro da empresa, comece a observar o estoque, comece a observar todos esses pontos. A partir daí, você tem o primeiro passo para um processo de logística Lean. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.